A primeira vez que segurei meu neto nos braços, o mundo inteiro se calou. Eu jurei que seria a última sombra a pairar sobre o seu berço. Eu não sabia que, um dia, seria a primeira a ser apagada. O sol daquela tarde de outono entrava pela janela da sala em longos e preguiçosos raios de luz âmbar. A poeira dançava no ar, partículas de ouro flutuando em câmera lenta, como se o tempo também respirasse fundo, celebrando aquele momento. Eu estava no meu trono, a velha poltrona de veludo verde, desbotada nos braços pelo carinho de incontáveis xícaras de chá e pelo peso de décadas de histórias. Nos meus joelhos, repousava um álbum de fotografias tão pesado quanto um túmulo. A capa de couro estava ressecada, rachada, e seu cheiro era um mix doce e mofado de lembranças e esquecimento. Minhas mãos, um mapa de veias salientes e manchas solares, percorriam a primeira página. Lá estava ele, Lorenzo. Meu filho. Com 7 anos, desde então, segurando uma minhoca como se fosse um troféu de ouro. O coração, esse órgão teimoso e eterno, deu um salto dentro do meu peito. Uma dor doce, uma saudade do que ele era, antes de o mundo endurecer seus contornos. A memória é um músculo que se exercita no escuro, e a minha, apesar dos 68 anos, permanecia ágil. Fechei os olhos e deixei o apartamento sumir. Já não estava mais na poltrona. Estava no jardim da casa antiga, na Rua das Hortênsias. A grama molhada sob meus pés descalços, o cheiro de terra depois da chuva. Lorenzo gritava, Mommy, olha. Ela é gosmenta. Seus olhos, 2 pedaços do céu de verão, brilhavam com uma pureza que eu, na minha ingenuidade de mãe, acreditava ser inquebrável. Ele era a luz da minha vida. Rafael, meu marido, partirá cedo demais, vítima de um coração que sempre amou com demasiada força. Ficamos só nós dois, eu e Lorenzo, contra o mundo. Trabalhei em 2 empregos, costurei até altas horas, minhas mãos ficaram calejadas, mas ele nunca faltou a nada. Nunca! Cada noite de insônia, cada prato de comida simples, cada concerto no mesmo sapato por 3 invernos seguidos, tudo valia por aquele sorriso. Mãe, quando eu for grande, vou comprar uma casa enorme para você. Com um jardim só de rosas, igual você gosta. Ele me disse uma vez, com a solenidade de um pequeno príncipe. Beijei sua testa suada. A única rosa que eu preciso, meu amor, é você. O som da chuva batendo na janela do apartamento me trouxe de volta ao presente. O apartamento moderno, silencioso, impessoal. Uma gaiola de concreto que eu troquei pela casa com jardim quando Lorenzo se formou e disse que eu precisava descansar. Como é curioso o modo como os filhos, com a melhor das intenções, vão pouco a pouco desmontando nosso mundo, peça por peça, como se estivessem nos ajudando. Olhei para a foto ao lado da de Lorenzo criança. O casamento. Ele, de terno preto, imberbe e nervoso. Ela, Clara, de vestido de renda, segurando um buquê de lírios. Lírios. Sempre lírios. Ela era esbelta, loira, com um sorriso que não alcançava totalmente os olhos. Uma frieza de águas profundas que eu, no auge da minha felicidade pelo filho, atribuía nervosismo de noiva. Eu era a sogra, afinal. Talvez fosse natural um certo distanciamento. Mas o que eu não sabia, naquela época banhada champanhe e esperanças, era que aquela fotografia não era o começo de uma nova família, mas o primeiro prego no caixão da minha convivência foi se revelando um campo minado. Cada sugestão minha sobre a decoração da casa nova, cada receita tradicional que eu oferecia, cada presente que eu dava para o Lorenzo, era interpretado por Clara como uma intromissão, uma crítica velada. Eu me retraí. Passei a visitar menos. A falar menos. Mas parecia que o simples fato de eu existir, de eu ser a mulher que criou o homem que ela agora chamava de marido, era uma ofensa pessoal. E então, veio o milagre. A notícia que fez meu coração septuagenário bater como o de uma adolescente. Eu seria avó. Gêmeos. Um menino e uma menina. A alegria foi tão avassaladora que varreu para longe qualquer cautela. Quando os coloquei nos meus braços pela primeira vez, no hospital, o mundo realmente desapareceu. Era só eu, a pequena Sofia, com seu cabelo ralo como penugem, e o pequeno Benício, com seus olhos sérios e curiosos. Eles cheiravam a vida, a pureza, a um futuro sem mágoas. Sussurrei baixinho, só para eles ouvirem: a vovó vai proteger vocês. Sempre. Era uma promessa. Juramento sagrado. Eu não fazia ideia de que, para cumpri-lo, um dia eu teria que quebrar tudo. Os primeiros anos dos gêmeos foram um período de ouro, uma trégua tácita na Guerra Fria com Clara. Minha casa na Rua das Hortênsias já era história, eu estava no apartamento, mas meu coração morava nos olhos daqueles 2 bebês. Eu era vovó Âmbar, um apelido que Benício, em suas primeiras tentativas de fala,
Me deu porque eu sempre usava um pingente de âmbar que fora de minha mãe. 2 vezes por semana, religiosamente, eu pegava o ônibus número 257 e fazia viagem de 40 minutos até a casa deles, um sobrado novo em um condomínio fechado. Cada viagem era uma peregrinação. Memorizava cada placa, cada árvore no caminho. Minha bolsa sempre cheia de biscoitos caseiros, frutas cortadas e, é claro, pequenas histórias que eu inventava para eles. Histórias de uma coruja sábia que morava no nosso parque e de um passarinho que tinha medo de voar alto. Lorenzo, naquela época, ainda era meu filho. Ele me recebia com um abraço apertado, ainda que um pouco mais curto do que no passado. Mãe, você não precisa trazer tudo isso. Eles comem como passarinhos comilões. Então, eu retrucava, cutucando sua barriga, que agora era a de um homem de negócios bem-sucedido, não a do menino magricela que eu criará. Ele ria, mas seus olhos fugiam dos meus com uma frequência que me cortava a respiração. Eu via a sombra de Clara pairando sobre ele, mesmo quando ela não estava na sala. Era como se suas opiniões tivessem se tornado o sistema operacional dele. Ele já não pensava por si só, ele processava dados a partir das preferências dela. Clara era sempre polida. Uma polidez que gelava a alma. Dona Silvia, que bom vê-la. Os crianças estão no quarto de brinquedos. Era sempre Dona Silvia. Nunca Silvia. Muito menos sogra. Era um título formal, uma barreira erguida com cuidado. Ela nunca comia meus biscoitos. Dizia que estava de regime. Nunca comentava sobre as histórias que eu contava. Dizia que as crianças já estavam muito agitadas. Eu ignorava. Tudo valia por aqueles momentos de pura felicidade. Sentar no chão com Sofia, trançando os cabelos dela enquanto ela balbuciava sobre princesas e dragões. Ou ajudar Benício a montar quebra-cabeças complexos, admirando sua persistência silenciosa, tão parecida com a do avô que ele nunca conheceu. Vovó Âmbar, por que o céu é azul? Benício me perguntou uma tarde, seus olhos sérios fixos em mim. Eu sorri, meu coração derretendo, porque, meu querido, é a cor da paz. E Deus quis que a gente olhasse para cima e sentisse um pouquinho de calma todos os dias. Ele pareceu refletir sobre aquilo, satisfeito com a resposta. Era nesses momentos que eu me sentia viva, útil. Não era apenas uma velha num apartamento silencioso. Era uma guardiã de segredos, uma contadora de histórias, uma fonte de amor incondicional. Mas os conflitos começaram a surgir em torno da criação. Pequenas coisas, a princípio. Clara queria os gêmeos em atividades extracurriculares desde cedo: mandarim, natação, violino. Eu comentava, tentando ser leve: Lorenzo, lembra como você adorava ficar livre para correr no parque e inventar suas próprias brincadeiras? Ele ficava desconfortável. Mãe, os tempos são outros. A concorrência é feroz. Eles precisam estar preparados. Preparados. A palavra ecoava na minha mente. Preparados para quê? Para uma guerra que eu não enxergava? Eles eram crianças, não pequenos executivos em treinamento. Um sábado, cheguei e encontrei Sofia chorando no colo do pai. Ela tinha tido um pequeno acidente durante o treino de natação, engolindo água e se assustando. Ela só está fazendo drama, mãe, Lorenzo disse, mas seu rosto estava tenso. Tem que aprender a ser forte. Ela tem 4 anos, Lorenzo, eu disse, minha voz mais áspera do que eu pretendia. Força se aprende com amor e segurança, não sendo jogada na piscina profunda. O silêncio que se seguiu foi cortante. Clara entrou na sala naquele exato momento e ouviu minha última frase. Seus olhos, da cor de um gelo fino, encontraram os meus. Obrigada pela opinião, Dona Silvia. Mas nós, como pais, decidimos o que é melhor para nossos filhos. Nós. Ela sempre usava esse nós. Era uma fortaleza da qual eu estava permanentemente excluída. Naquela noite, no ônibus de volta para casa, olhei minha reflexão na janela escura. Uma mulher idosa, com os ombros curvados sob o peso de uma tristeza que eu não conseguia nomear. Estava perdendo meu filho. Grão por grão, ele estava escorrendo por entre meus dedos. E o pior de tudo era que eu não sabia como segurá-lo. A gota d'água, no entanto, veio de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Um domingo de sol, estávamos todos no jardim do condomínio. Benício, em sua fase de porquês, não parava de fazer perguntas. Sobre as formigas, sobre as nuvens, sobre o som do vento. Clara, visivelmente irritada, respondeu de forma seca uma pergunta sobre o pôr do sol. Benício, para de perguntar bobagens. O sol se põe porque a terra gira. É ciência, não magia. O rosto do menino se contorceu de desapontamento. Eu, sem pensar, intervim, mas a magia, Benício, está justamente na ciência. É mágico que essa grande bola de fogo esteja lá,
Todos os dias, nos aquecendo e pintando o céu com cores tão lindas só para nós. Foi um comentário inocente. Um fio de poesia em um mundo cada vez mais árido. Mas para Clara, foi uma declaração de guerra. Na semana seguinte, Lorenzo veio me visitar sozinho. Sua postura estava rígida, seus ombros tensos. Ele não olhou para os meus olhos nem uma vez. Sentou-se na minha poltrona, mas parecia um estranho dentro da minha casa. Mãe, precisamos conversar. Ele começou, suas mãos entrelaçadas com força. A Clara e eu, nós sentimos que a sua influência sobre as crianças não está sendo construtiva. A palavra construtiva caiu entre nós como uma lápide. Como assim, Lorenzo? Minha voz era um sussurro rouco. Essas suas histórias, essa coisa de magia, de corujas sábias, está confundindo eles. Estamos tentando criar filhos para o mundo real, mãe. Um mundo de fatos, de lógica, de disciplina. E sua presença, suas ideias, estão atrapalhando. Eu olhei para ele, para o homem que eu criei com histórias que acalentaram seus próprios medos noturnos, com a magia que transformou nosso jardim pobre em um reino de aventuras. E ele estava me dizendo que aquilo tudo era um atrapalho. Lorenzo, eu disse, minhas lágrimas ameaçando transbordar. Eu sou sua mãe. Eu os amo. Isso é tudo que importa. Ele balançou a cabeça, e seu olhar finalmente se encontrou com o meu. E o que eu vi lá me paralisou. Não era raiva. Não era ódio. Era algo pior, uma convicção absoluta. Não é só sobre amor, mãe. É sobre o que é melhor para o futuro deles. E a Clara e eu decidimos que, por um tempo, seria melhor se você desse um tempo. O ar saiu dos meus pulmões. Um tempo? Que tipo de tempo? Ele respirou fundo. Você não vai mais poder ver os gêmeos. É uma decisão definitiva. O mundo desabou. A sala escureceu. Aquele apartamento silencioso tornou-se, de repente, a câmara de tortura mais eficiente do mundo. Meu próprio filho. A extensão do meu próprio ser. Proibindo-me de ver as outras metades da minha alma. Lorenzo, por favor. Foi tudo que eu consegui dizer, minha voz quebrada, implorante. Ele se levantou, seu rosto uma máscara de dor e determinação. É melhor assim, mãe. Para todo mundo. E sem um abraço, sem um beijo de despedida, ele virou as costas e saiu. A porta se fechou com um clique suave, um som mais devastador do que qualquer golpe. Eu estava sozinha. Banida. Exilada do meu próprio mundo. A escuridão que desceu sobre mim naqueles dias seguintes não tinha nome. Era um vazio absoluto, um silêncio que doía nos ouvidos. As paredes do apartamento pareciam se fechar sobre mim, sussurrando a minha sentença. Avó proibida. Mãe rejeitada. Mulher esquecida. O primeiro mês foi um estado de luto vivo. Acordava e, por um breve instante, esquecia. Então, a memória caía sobre meu peito como um bloco de concreto. Sofia e Benício. Seus rostos, seus cheiros, suas risadas. Eram fantasmas que me assombravam de dia e me consumiam à noite. Parei de cozinhar. Para quê? Comia biscoitos, água e sal com queijo, de pé na pia da cozinha, olhando para o prédio ao lado, imaginando a vida acontecendo atrás de outras janelas. Vidas normais, com avós que podiam beijar seus netos. Minha poltrona de veludo verde, outrora meu trono, tornou-se a cama de uma doente. Eu me encolhia nela, envolta em um cobertor, mesmo no calor, tentando me proteger de um frio que vinha de dentro. A solidão era um animal, um parasita que se alimentava da minha vontade de viver. Peguei o telefone inúmeras vezes. Desquei o número de Lorenzo até o último dígito, mas nunca tinha coragem de apertar a tecla de chamar. O que eu diria? Por favor, me devolva meus netos. Ele tinha me tirado o direito de pedir. As estações mudaram do lado de fora da minha janela, mas dentro do meu apartamento, era sempre inverno. A poeira se acumulava nos móveis, e eu não tinha energia para limpá-la. O que era sujeira, comparada à sujeira que eu sentia na minha alma? A culpa. Ela era minha companheira constante. Onde eu tinha errado? Será que eu tinha sido uma mãe tão ruim assim para Lorenzo? Será que eu realmente exagerava? Como Clara dizia, uma tarde, arrastando-me até a janela, vi uma avó brincando com seu neto no parque abaixo. Ela o balançava, e o riso da criança subia até mim, um som agudo e doloroso, como o rasgar de uma seda. Meu coração doeu com uma intensidade física. Era uma dor no peito, uma pontada aguda que me fez recuar. Ofegante. Foi naquele fundo do poço que uma faísca acendeu dentro de mim. Não era raiva, ainda. Era uma lembrança. A promessa que eu tinha feito a Sofia e Benício no hospital. A vovó vai proteger vocês. Sempre. Como eu poderia protegê-lo se estava trancada no meu apartamento, definhando em autopiedade?
Eles estavam sendo criados em um ambiente sem magia, sem poesia, sem o amor incondicional e talvez um pouco desleixado de uma avó. Eles estavam sendo moldados para serem miniaturas de Clara, eficientes, lógicos e frios. A ideia de Benício, com sua curiosidade infinita, ser repreendido por fazer perguntas bobagens, era insuportável. A ideia de Sofia, com seu coração terno, ser forçada a ser forte antes mesmo de saber o que a palavra significava, era uma tortura. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o que? Ligar seria inútil. Bater na porta dele seria humilhante e me renderia apenas outra porta fechada na minha cara. Foi então que a ideia começou a se formar. Lenta, inicialmente, como um fio de fumaça. Uma ideia impensável. Uma ideia desesperada. Lembrei-me de uma conversa, muitos anos antes, com Lorenzo, quando ele ainda era adolescente. Ele reclamava da falta de privacidade, de como eu entrava no quarto dele sem bater. Mãe, todo mundo tem seus segredos. Ele tinha dito, emburrado. E eu, rindo, respondi: segredos são como plantinhas. Precisam de um pouquinho de escuridão para crescer, mas se ficarem no escuro por muito tempo, apodrecem. O segredo deles, a decisão de me afastar, estava apodrecendo a minha vida. E talvez estivesse apodrecendo a deles também, de uma forma que eles não conseguiam ver. A ideia impensável ganhou forma. Eu não podia vê-los abertamente. Mas e se eu pudesse alcançá-los de outra forma? E se eu pudesse garantir que, mesmo sem a minha presença física, a magia, as histórias, o amor incondicional que eu representava, não morressem dentro deles? Foi quando olhei para a estante, para a fileira de cadernos encapados com tecido, guardados há décadas. Meus diários. Desde os 15 anos, eu havia escrito tudo. Minhas alegrias, minhas tristezas, meu amor por Rafael, a jornada de criar Lorenzo sozinha. E, mais recentemente, cada visita, cada palavra dita pelos gêmeos, cada pequena descoberta. Era um tesouro. A história da nossa família, escrita por mim. E se eu transformasse aquelas memórias, aquelas histórias que eu contava para eles, em algo mais permanente? Algo que eles pudessem ter, segurar, ler, quando quisessem? Algo que a lógica de Clara e a autoridade de Lorenzo não pudessem apagar. A ideia era louca. Era arriscada. Mas era a única coisa que me restava. Não era sobre mim, não era sobre o meu direito de ser avó. Era sobre o direito deles de terem uma avó. Era sobre o direito deles à magia, à poesia, ao lado mais suave da vida. Peguei um caderno em branco, daquele simples, de capa dura. Suas páginas eram virgens, promissoras. Abri na primeira página. O vazio me encarou, desafiador. O que eu poderia escrever? Uma carta de despedida? Um manifesto de mágoa? Não. Tinha que ser algo para eles. Para Sofia e Benício. Algo que fosse um refúgio, um mundo paralelo onde a vovó Âmbar ainda existisse. Fechei os olhos e respirei fundo. Busquei dentro de mim a voz que eu usava para contar histórias. A voz mansa, cheia de mistério e carinho. E então, comecei a escrever. A caneta deslizou sobre o papel, e as palavras fluíram como um rio represado que finalmente encontra uma brecha. Querida Sofia, meu Benício. Se estas palavras estão em suas mãos, é porque a vovó Âmbar precisou partir em uma longa viagem. Mas uma avó nunca vai embora de verdade. Ela deixa pedacinhos de seu coração espalhados pelo mundo, como pistas de um tesouro. E o maior tesouro que eu poderia deixar para vocês são as nossas histórias. Escrevi sobre a coruja sábia da Floresta dos Sussurros, que na verdade era uma senhora muito inteligente que tinha perdido seus óculos, e por isso, vivia tropeçando em raízes, mas sempre dava os conselhos mais precisos. Escrevi sobre o passarinho covarde, que tinha medo das alturas, mas que descobriu que sua verdadeira vocação não era voar, mas cantar as canções mais lindas para acalmar todos os outros animais da floresta. Cada história era uma metáfora. A coruja era eu, claro, sentindo-me desajeitada e cega sem a presença deles. O passarinho era Benício, sendo forçado a voar antes de estar pronto. Era minha maneira de falar com eles, de aconselhá-los, de amá-los, sem estar lá. Escrevi durante dias. Noites. A escuridão do apartamento já não era mais assustadora, era o palco onde a luz das minhas histórias brilhava mais forte. A depressão deu lugar a uma obsessão criativa. Eu não estava mais definhando. Estou forjando um legado. Mas um caderno não era suficiente. Era apenas o começo. A ideia impensável precisava de um plano. Um plano que exigiria paciência, recursos e uma coragem que eu não sabia que ainda possuía. Eu tinha uma pequena poupança, a herança modesta do Rafael. Era para emergências. E aquilo, para mim,
Era a maior emergência da minha vida. Eu não poderia simplesmente enviar o caderno pelo correio. Clara interceptaria. Lorenzo devolveria. Eu precisava de um modo de entregá-lo diretamente a eles, sem que ninguém soubesse. Precisava ser secreto. Precisava ser impensável. E assim, comecei a planejar. A observadora silenciosa dentro de mim acordou. Comecei a anotar rotinas. Sabia que às quartas-feiras, Clara levava os gêmeos para a aula de violino no centro, das 15 horas às 16 horas. Lorenzo trabalhava até tarde. A casa ficava vazia. Mas o condomínio era fechado. Havia porteiros. Câmaras. Eu não poderia simplesmente entrar. A menos que eu não fosse a semente da minha ação impensável havia sido plantada. E no silêncio do meu apartamento, ela começou a crescer, alimentada por um amor tão forte que estava disposto a se transformar em sombra, apenas para poder continuar brilhando para eles. Plano era uma teia de fios soltos e esperanças frágeis, mas era o único que eu tinha. A primeira etapa, o disfarce. A ideia me parecia ridícula, saída de um filme de espionagem barato, mas a necessidade é a mãe da invenção, e a minha necessidade era uma mãe desesperada. Fui a um brechó no centro da cidade, um lugar empoeirado e cheio de fantasmas de outras vidas. Comprei um casaco simples, de um modelo que eu nunca usaria, de uma cor cinza e impessoal. Comprei um lenço grande, daqueles que se amarra na cabeça, estampado com flores vulgares. E, a peça mais importante, um par de óculos de sol grandes, com armação preta. Olhei-me no espinguinho do brechó. Era uma estranha. Uma senhora anônima, daquelas que passam pela gente na rua sem deixar vestígio. Perfeito. A segunda etapa, a reconquista do território. Comecei a frequentar a região do condomínio deles, mas em horários diferentes, vestida com minhas roupas normais. Fingia ler um livro em um banco do parque público, em frente ao portão de entrada. Observava. Aprendi os horários dos porteiros, os intervalos em que trocavam de turno. Vi o caminhão de entrega de água mineral que entrava todas as quintas-feiras às 14 horas. Anotei mentalmente tudo. Meu coração batia um samba frenético a cada incursão. Cada carro que passava poderia ser o de Lorenzo ou o de Clara. Mas eu era apenas uma velha inofensiva num banco de praça. Invisível. A terceira etapa, a mais dolorosa, escrever o primeiro volume do meu legado. O caderno que eu havia começado estava quase completo. Nele, eu não apenas contava as histórias da Floresta dos Sussurros, como também incluía, no final, uma seção chamada Lembranças da Vovó. Escrevi sobre o dia em que Lorenzo, com 3 anos, tentou alimentar o gato com uma colher de sopa. Sobre o primeiro desenho de Sofia, que era um sol com olhos e um sorriso enorme. Eram fragmentos de nossa história familiar, coisas que eles nunca saberiam se dependessem apenas da versão de Clara e Lorenzo. Terminei o caderno com o coração apertado. Era uma cápsula do tempo do meu amor. Agora, eu precisava entregá-la. A quarta-feira chegou. O dia D acordei com o estômago embrulhado. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia amarrar os sapatos. Vista minha fantasia de velha anônima, olhei-me no espelho do corredor. Quase não me reconheci. Era a personificação da minha própria solidão e da minha determinação. Peguei o caderno, embrulhado em um papel pardo simples, e coloquei dentro de uma sacola de supermercado genérica. Saí do apartamento sentindo-me como uma criminosa. Cada passo no corredor ecoava como um tambor. No ônibus, evitava o olhar de todos. Eram 14h30. Desci 2 ruas antes do condomínio. Caminhei com uma lentidão calculada, tentando misturar-me à paisagem. Fiquei parada na esquina, fingindo esperar alguém, enquanto observava o portão. O porteiro do turno da tarde, um homem jovem que eu já tinha visto trocando ideia com os entregadores, estava lá. Ele parecia entediado, olhando o celular. 14h50. O coração batia na minha garganta. O caminhão de água mineral apareceu na esquina e reduziu a velocidade para entrar. Era a minha janela. O porteiro se afastou da guarita para sinalizar ao motorista e abrir o portão manualmente, já que o caminhão era grande. Aquele era o momento. Enquanto a atenção dele estava voltada para o veículo, eu mexi, caminhando com uma confiança que não sentia, direto para o portão que começava a se abrir. Minha visão periférica estava aguçada. Eu via o porteiro de costas para mim. O ronco do motor do caminhão abafou o som dos meus passos. Passei pela guarita e entrei no condomínio. A mistura de adrenalina e terror era intoxicante. Eu estava dentro. O território proibido. Caminhei pelo caminho de paralelepípedos, mantendo a postura ereta, tentando parecer que pertencia àquele lugar.
As casas eram grandes, imponentes, com jardins impecáveis. A casa deles era a quinta à direita. Um sobrado branco com detalhes em marrom. Não havia ninguém na rua. A quietude era opressiva. Cheguei à porta da frente. Minha mão, dentro do bolso do casaco, suava em volta do caderno. O plano era deixá-lo na caixa de correio, que ficava embutida no muro, ao lado do portão. Mas então, eu vi. A janela da sala de estar estava entreaberta. E através da fresta, eu pude ouvir. Era a voz da Sofia, cantarolando uma musiquinha desengonçada. A música que eu mesma tinha ensinado a ela. Foi como uma flecha direto no meu peito. A proximidade era física, dolorosa. Eles estavam a metros de distância. Meus netos. Meu sangue. Uma loucura tomou conta de mim. Deixar o caderno na caixa de correio era muito impessoal. Clara poderia vê-lo primeiro e jogá-lo fora. Eu precisava ter certeza de que chegaria a eles. Olhei em volta. A rua ainda estava deserta. A janela da sala era baixa. Se eu me esticasse, talvez conseguisse. Não, era insano. Mas tudo já era insano. Com o impulso que veio das profundezas da minha alma, eu me aproximei da janela. Minha mão trêmula empurrou o embrulho de papel pardo pela fresta. Ouvi o baque suave quando ele caiu no carpete interno. Imediatamente, me afastei, meu coração batendo como um tambor descontrolado. Virei-me e caminhei, não corria, mas com passos firmes e rápidos, em direção à saída. Não olhei para trás. A cada passo, eu esperava ouvir um grito, o latido de um cão, a voz de Lorenzo me chamando. Mas só houve silêncio. Cheguei ao portão principal. Desta vez, não havia caminhão para me distrair. O porteiro estava de volta à sua guarita. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Eu simplesmente acenei com a cabeça, como se estivesse saindo depois de uma visita perfeitamente normal, e passei por ele. Quando coloquei os pés do lado de fora do portão, na calçada pública, minhas pernas quase cederam. A onda de alívio foi tão intensa que eu senti tonturas. Eu tinha feito isso. Algo impensável. Eu tinha invadido a propriedade do meu próprio filho para deixar um pedaço do meu coração para meus netos. A volta para casa foi um borrão. Só quando fechei a porta do meu apartamento e encostei as costas nela, é que eu desabei. O tremor veio, incontrolável. Soluços profundos, guturais, sacudiram meu corpo. Eu tinha me rebaixado àquilo, tornado-me uma sombra, uma intrusa. A vergonha e o triunfo se misturavam de uma forma que me deixava nauseada. Mas no meio daquele turbilhão, uma imagem clara acalmou meu espírito. A imagem de Sofia e Benício, chegando em casa da aula de violino, e encontrando aquele pacote misterioso. Suas carinhas de curiosidade. Suas mãozinhas abrindo o embrulho. Seus olhos lendo as primeiras palavras. Querida Sofia, meu Benício. Eu não sabia se daria certo. Não sabia se Clara descobriria e jogaria tudo fora. Não sabia se Lorenzo ficaria furioso e mudaria as fechaduras. Mas naquele momento, eu tinha lutado. Tinha me recusado a desaparecer em silêncio. E pela primeira vez desde a proibição, eu me senti viva. E assustada. Porque eu sabia que aquilo era só o começo. Um viciado, depois da primeira dose, nunca mais é o mesmo. E eu era viciada no amor dos meus netos. E estava disposta a tudo para mantê-lo vivo. A espera depois da primeira entrega foi uma agonia diferente da depressão anterior. Era uma agonia ativa, cheia de perguntas sem resposta. Será que eles acharam? Será que leram? O que acharam? Será que Clara descobriu? Vigiava o telefone como um falcão, esperando uma ligação furiosa de Lorenzo. Mas os dias se passaram, e o silêncio continuou. Um silêncio que podia significar tudo ou nada. Uma semana depois, não aguentei. Fiz minha segunda incursão de reconhecimento, sentada no meu banco no parque, com o coração aos pulmões. Foi então que eu a vi. Sofia, no jardim de casa, brincando sozinha. E ela não estava apenas brincando. Ela estava encenando. Com uma das minhas bonecas de pano que eu tinha dado a ela, que eu pensava que Clara já teria jogado fora. Ela balançava a boneca e sussurrava para ela. E então, nítido como um sino no ar quieto da tarde, eu a ouvi cantarolar a mesma melodia da história da coruja sábia que eu tinha escrito no caderno. A música que eu tinha inventado. Ela lembrava. Ela tinha lido. A emoção que tomou conta de mim foi tão avassaladora que eu tive que me segurar no banco para não cair. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, mas desta vez, não eram de tristeza. Eram de pura, incontida vitória. A mensagem tinha chegado.
A semente tinha brotado no terreno mais árido. Isso me deu um novo ânimo, uma determinação de aço. O primeiro caderno era uma prova de conceito. Agora, eu precisava fazer disso um hábito. Uma tradição secreta. Comecei a trabalhar no segundo volume imediatamente. Desta vez, as histórias eram mais ousadas. Escrevi sobre uma fada dos dentes que, na verdade, era uma colecionadora de memórias, e cada dente que ela levava vinha com uma história boa para ser contada. Era minha maneira de falar sobre a passagem do tempo, sobre a beleza de crescer. Incluí mais lembranças da vovó, desta vez sobre o primeiro Natal de Lorenzo sem o pai, e como nós criamos nossas próprias tradições tolas e maravilhosas. A entrega do segundo caderno foi menos aterrorizante, mas não menos arriscada. Usei o mesmo disfarce, esperei pelo mesmo horário, aproveitei a distração do mesmo porteiro. Desta vez, deixei o caderno escondido sob um vaso de flores na varanda dos fundos, um lugar que eu sabia que os gêmeos adoravam brincar. Era mais perigoso, mas também mais certeiro de que seria eles quem o encontrariam. E assim, uma rotina secreta nasceu. A cada 3 ou 4 semanas, eu me transformava na velha do lenço e fazia a perigosa jornada até o condomínio. Cada entrega era meticulosamente planejada. Um caderno escondido no oco de uma árvore no jardim. Outro deixado no banco do balanço. Um terceiro, embrulhado à prova d'água, enterrado levemente na areia da caixinha de areia que eles raramente usavam. Eu me tornei um fantasma benevolente, uma fada madrinha clandestina. Minha vida ganhou um novo propósito. Já não era mais sobre a minha dor, era sobre a alegria deles. Era sobre garantir que, no mundo controlado e estéril em que viviam, houvesse espaço para o inexplicável, para o mágico, para o amor que se manifestava em cadernos misteriosos que apareciam como por arte de magia. Os riscos eram reais. Em uma dessas entregas, quase fui pega. Eu tinha acabado de deixar o caderno sob balanço quando ouvi a porta da garagem se abrindo. Foi o som mais aterrorizante da minha vida. Corri para trás de uma grande roseira na propriedade vizinha e me agachei, meu coração batendo tão forte que eu temia que pudessem ouvir. Foi o carro de Clara. Ela tinha voltado mais cedo. Eu a vi entrar em casa, com uma expressão cansada. Fiquei imóvel por 10 minutos inteiros, até ter certeza de que estava segura para sair do meu esconderijo e fugir. Susto me mostrou o quanto eu estava vulnerável. Mas também me mostrou o quanto eu estava disposta a arriscar. Os cadernos se tornaram mais do que histórias. Eram uma conversa. Comecei a notar, nas minhas observações à distância, pequenas mudanças. Benício, um dia, estava no jardim, não com um tablet, mas com um livro sobre o sistema solar. Ele olhava para as estrelas com um novo interesse. Sofia começou a desenhar novamente. Seus desenhos não eram mais apenas princesas perfeitas, eram corujas, passarinhas, flores fantásticas da minha floresta dos sussurros. Eles estavam respondendo. Eles estavam se lembrando de mim. E, de alguma forma, eu estava os ajudando a se lembrarem de quem eles eram. Certa tarde, no parque, testemunhei uma cena que me deixou sem fôlego. Lorenzo estava com eles, algo raro, já que ele sempre estava trabalhando. Benício, corajosamente, mostrou um desenho para o pai. Era um desenho da coruja sábia. É da história, pai. Benício disse, sua voz cheia de empolgação. Lorenzo olhou para o desenho, e eu vi uma sombra passar por seu rosto. Confuso. Desconforto. Que história, filho? Ele perguntou, sua voz contida, da vovó Âmbar. Disse Sofia, pulando. Ela manda histórias pra gente. São mágicas. O rosto de Lorenzo ficou pálido. Ele olhou em volta, como se eu pudesse estar espreitando atrás de uma árvore. Isso é só imaginação de vocês, ele disse, com uma risada forçada. Vamos para casa. Ele os levou embora, e eu pude ver a decepção nos ombros dos gêmeos. Meu coração doeu por eles, mas também por Lorenzo. Ele estava perdendo. Ele estava perdendo a batalha pela narrativa, e ele sabia disso. A influência não construtiva da mãe dele estava, de fato, construindo um mundo dentro dos seus filhos que ele não conseguia controlar. E isso o assustava. Foi nesse momento que eu percebi que a minha missão tinha se expandido. Não era mais só sobre Sofia e Benício. Era, de uma forma torta e secreta, sobre salvar o menino que ainda existia dentro do homem que meu filho se tornará. Aquele menino que um dia acreditou em minhocas como troféus e em promessas de jardins de rosas. O 9º caderno estava quase completo. Nele, eu não escrevi uma história de fantasia. Escrevi a nossa história. A história verdadeira. De como eu conheci o avô deles, Rafael. De como ele me conquistou com poesias bobas e flores colhidas no canteiro da praça.
Do dia em que Lorenzo nasceu, e o mundo inteiro cheirou a leite e esperança. Escrevi sobre o meu amor por ele, meu filho, com uma honestidade crua que me fez chorar enquanto escrevia. Esse caderno era diferente. Era a minha confissão. A minha justificativa. E, talvez, a minha despedida. Porque eu sentia, nos ossos, que o jogo estava prestes a mudar. A teia de segredos que eu tinha tecido estava ficando muito complexa, e uma única falha poderia derrubar tudo. Mas eu não tinha medo. Não mais. Porque por 9 cadernos, eu tinha sido a avó que prometi ser. Eu os tinha protegido. Eu os tinha amado, mesmo das sombras. E isso era tudo que importava. O 9º caderno, aquele que continha nossa história verdadeira, pesava na minha mão como uma pedra. Entregá-lo era o maior risco que eu correria. Era me expor por completo. Era contar a minha versão dos fatos, o meu lado da história que Lorenzo tinha tentado apagar. Enquanto me preparava para a missão, uma estranha serenidade desceu sobre mim. O que quer que acontecesse, eu tinha falado a minha verdade. Tinha plantado as minhas sementes. O que florescesse, ou não, já estava além do meu controle. Vestida com meu disfarce já familiar, senti que aquela poderia ser a última vez. A rotina estava estabelecida, e rotinas, eu aprenderá, são perigosas. Elas criam padrões. E padrões podem ser quebrados. Cheguei ao condomínio no horário habitual. O porteiro, o mesmo de sempre, nem sequer olhou na minha direção. Eu era parte da mobília agora. Uma senhora invisível que aparecia de vez em quando. Passei pelo portão com uma naturalidade que era, ao mesmo tempo, assustadora e triste. Caminhei em direção à casa, mas uma intuição estranha me fez parar antes de chegar ao jardim. Algo estava diferente. Havia um carro estacionado na rua que eu não reconhecia. Um sedã preto, limpo e impessoal. Fiquei parada atrás de uma grande amendoeira, observando. A porta da casa se abriu. Não eram as crianças. Era Lorenzo. E ele não estava sozinho. Ele estava com um homem de terno, que carregava uma pasta executiva. Um psicólogo? Um advogado? Meu sangue gelou. Eles conversavam na porta, e então, Lorenzo apontou para o balanço, para o vaso de flores, para a caixa de correio. Eles estavam inspecionando a propriedade, procurando por pontos cegos, por falhas de segurança. Lorenzo sabia. Ele não sabia que era eu, mas sabia que algo estava acontecendo. Os comentários das crianças, os cadernos que ele certamente tinha encontrado e confiscado alguns, tinham alertado ele e Clara. Eles estavam levando a sério. Pânico, frio e afiado, subiu pela minha espinha. Eu estava a poucos metros deles, escondida atrás de uma árvore. Se Lorenzo desse 2 passos para o lado, me veria. Minha mão suava em volta do 9º caderno, escondido dentro da minha sacola. O homem de terno anotava coisas em um tablet. Eles estavam considerando instalar câmeras. Talvez um alarme de movimento. Minha janela de oportunidade estava se fechando. Rapidamente. Talvez para sempre. Eles se viraram e entraram novamente na casa. A porta se fechou. A rua ficou vazia novamente, mas agora carregada de perigo. Eu tinha que agir. Agora ou nunca. Mas onde deixar o caderno? Todos os meus esconderijos habituais estavam comprometidos. Eles seriam os primeiros lugares que Lorenzo verificaria. Eu precisava de um novo lugar. Um lugar que só as crianças encontrassem. Olhei para casa, minha mente trabalhando em um ritmo frenético. E então, lembrei-me. A casinha de brinquedo. Havia uma pequena casinha de plástico no jardim, daquelas coloridas para crianças brincarem. Sofia, em particular, adorava brincar de casinha lá dentro, e eu sabia que ela guardava seus tesouros em um pequeno baú de plástico dentro dela. Lorenzo e Clara provavelmente nem olhavam lá dentro há anos. Era arriscado. Eu teria que atravessar parte do jardim aberto para chegar até a casinha. Mas era minha única chance. Respirei fundo, contando até 10. Saí de trás da árvore. Com uma calma que não sentia, caminhei direto para a casinha de brinquedos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cada passo, eu esperava ouvir a porta se abrir, uma voz gritando. Ajoelhei-me na entrada baixa da casinha. Cheirava a plástico quente e terra. Lá dentro, no cantinho, estava o baú de tesouros da Sofia. Abri a tampa. Dentro, havia pedrinhas coloridas, um lacinho, uma figurinha e um dos meus primeiros cadernos, bem amassado. Ela tinha guardado. Meu coração se apertou de amor. Coloquei o 9º caderno dentro do baú, fechando a tampa com cuidado.
Era o lugar perfeito. Foi quando ouvi a porta da casa se abrir de novo. Então, é melhor instalar uma câmera aqui na frente e outra nos fundos. Era a voz do homem de terno. Não havia tempo para sair sem ser vista. Eu estava encurralada dentro da casinha de brinquedos. Apertei-me contra a parede de plástico, puxando meus joelhos contra o peito. Era um esconderijo de criança, ridículo para uma mulher da minha idade. O cheiro de mofo e plástico era sufocante. Eu conseguia ver as pernas deles através da janelinha baixa da casinha. Eles estavam parados na porta, discutindo os ângulos das câmeras. E o jardim lateral? Perguntou Lorenzo, sua voz mais perto do que eu gostaria também. Não podemos dar chances, respondeu o homem. Eles deram alguns passos em direção ao jardim. Estavam literalmente a metros de distância de mim. Se Lorenzo olhasse para baixo, para a casinha, ele veria uma forma escura dentro. Veria os meus sapatos. A vergonha foi tão avassaladora quanto o medo. O que eu estava fazendo? Ajoelhada numa casinha de brinquedo, escondendo-me do meu próprio filho como uma criminosa. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu não podia fazer um som. Minha vida, minha dignidade, reduzidas àquilo. Segundos se arrastaram como horas. Eles continuaram conversando, suas vozes um zumbido de ameaça. Eu fechei os olhos e pensei em Sofia e Benício. Pensei no 9º caderno, na minha verdade, esperando no baú de tesouros. Isso me deu uma centelha de força. Finalmente, depois de uma eternidade, ouvi-lo se afastando. Vamos ver a parte dos fundos, disse Lorenzo. Assim que suas vozes se distanciaram o suficiente, eu me mexi, meu corpo reclamando de cãibras. Saí da casinha de brinquedos, meus ossos rangendo. Não me arrisquei a olhar para trás. Caminhei, não corria, em direção à saída do condomínio, mantendo uma postura errada, mesmo que por dentro eu estivesse em frangalhos. Passei pelo porteiro pela última vez. Eu sabia que nunca mais poderia voltar. A era das entregas secretas tinha chegado ao fim. As câmeras iriam vigiar. Os portões seriam selados para mim. Mas eu tinha conseguido. O 9º caderno estava com eles. Minha história estava lá. A volta para casa foi solene. Eu não era mais a avó fantasma. Eu era apenas uma avó. Uma avó que tinha feito o impensável, e no processo, tinha se perdido um pouco no caminho. Mas ao chegar em meu apartamento, olhando para a poltrona vazia e para os cadernos restantes na estante, eu não senti remorso. Sentia uma paz cansada. A batalha secreta tinha terminado. A guerra, no entanto, estava apenas começando. E eu não tinha mais armas, a não ser a verdade que eu tinha deixado para trás, escondida em um baú de tesouros de uma criança. Os dias que se seguiram à minha última incursão foram de uma quietude estranha. A missão que tinha me consumido por meses havia acabado. O apartamento parecia maior, mais vazio, sem a pilha de cadernos esperando para serem preenchidos e entregues. A obsessão dera lugar a um vazio resignado. Eu monitorava o telefone com uma ansiedade renovada. Agora que Lorenzo estava ciente da invasão, era inevitável uma confrontação. Eu me preparava mentalmente para isso. Ensaiava o que diria. Como me defenderia. Como explicaria o inexplicável. Mas a ligação não veio. Em vez disso, uma semana depois, veio um envelope. Um envelope fino e branco, entregue pelo porteiro do meu prédio. Não tinha remetente, mas o timbre no verso do envelope era inconfundível. O logotipo discreto do condomínio onde Lorenzo morava. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro, não havia uma carta longa e furiosa. Apenas uma folha de papel, com uma única frase, datilografada, sem assinatura. Pare. Por favor. Era a caligrafia de Lorenzo. Eu a reconhecia. Ele não tinha nem a coragem de escrever à mão, nem de assinar. Mas a mensagem era clara. Ele sabia. E ele estava pedindo. Não ordenando, mas pedindo. Por favor. Aquela única palavra me atingiu com mais força do que qualquer grito. Havia uma vulnerabilidade nela, um cansaço. Ele não estava irado, estava exausto. Exausto de lutar contra a própria mãe. Exausto de tentar controlar uma narrativa que insistia em vazar pelas frestas. A mensagem não me enfureceu. Apenas me entristeceu profundamente. Era o fim da linha. Eu não poderia mais invadir a vida deles. O por favor era um apelo à mulher que eu era antes de tudo isso. A mãe que ele um dia amou incondicionalmente. Dobrei o papel e guardei-o na gaveta da minha mesa de cabeceira. Era minha certidão de óbito como a velha do lenço. A partir daquele dia, eu parei. A guerra clandestina tinha terminado com sussurro, não com estrondo. A vida voltou a ser o que era antes, silenciosa, previsível e vazia.
Mas eu era diferente. Já não era a mulher quebrada que se encolhia na poltrona. Eu tinha lutado. Tinha amado de uma forma radical e desesperada. E isso me deixou mais forte, mas também mais consciente da minha própria solidão. Passaram-se semanas. 1 mês. 2. A primavera deu lugar ao verão, e o calor pesado baixou sobre a cidade. Eu tentava preencher o vazio com pequenos prazeres. Voltei a costurar. Comecei a frequentar um clube de leitura para senhoras na biblioteca municipal. Conheci outras mulheres, com suas próprias dores e histórias silenciadas. O canal entre sombras que eu mantinha na minha mente, aquele que dava voz a mulheres feridas, encontrava ecos na vida real, mas o buraco no meu peito, o lugar onde moravam Sofia e Benício, ainda doía todas as manhãs. Certa tarde, voltando da biblioteca, subi os degraus cansados do meu prédio e avistei uma figura sentada no último degrau do meu andar. Uma figura pequena, encolhida. Meu coração deu um salto. Não era Lorenzo. Era menor. E então, a figura se levantou. Era Benício. Ele estava sozinho. Seus olhos, sérios como sempre, estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado. Ele segurava uma mochila nas costas, e suas mãos tremiam levemente. Vovó Âmbar? Sua voz era um sussurro rouco, cheio de incerteza. Eu quase caí. O chão pareceu se mover sob os meus pés. Era ele. Era o meu Benício, de carne e osso, na minha porta. Meu Deus, Benício. Eu exalei, minhas pernas me levando até ele num instante. O que você está fazendo aqui? Como você veio? Ele não respondeu. Em vez disso, ele se atirou nos meus braços, enterrando o rosto no meu vestido. Seu corpo pequeno tremia convulsivamente. Eu o abracei, sentindo o cheiro dele, o calor dele, a realidade dele. Era um milagre. Um milagre impensável. Eu vim de ônibus, ele disse, sua voz abafada pelo tecido do meu vestido. Peguei o 257. Eu lembrava o caminho. O ônibus 257. A minha rota de peregrinação. Ele tinha memorizado. Meu neto de 9 anos tinha pego um ônibus sozinho, across the city, para me encontrar. Entre, meu amor, entre, eu disse, minhas lágrimas fluindo livremente, enquanto eu abria a porta com mãos trêmulas. Ele entrou no apartamento, olhando em volta com uma curiosidade tímida. Eu o levei para a cozinha, sentei-o à mesa e preparei um chocolate quente, as mãos ainda tremendo tanto que quase derramei o leite. Benício, você não pode fazer isso. Sua mãe, seu pai, eles devem estar loucos de preocupação. Eu disse, o pânico misturando-se à alegria avassaladora. Ele balançou a cabeça, seus olhos sérios fixos no seu copo. Eles não sabem. Eles brigaram. Brigaram muito. Brigaram por causa dos cadernos. Ele disse, simplesmente. O papai achou o último. O que conta sobre você e o vovô? Ele ficou muito bravo. A mamãe gritou. Ela disse que você era uma mulher perigosa. Uma intrusa. A palavra intrusa doeu, mas eu a ignorei. E então papai falou que a mamãe era paranoica. Que ela estava transformando ele numa pessoa que ele não era. E a mamãe falou que o papai era fraco. Que ele sempre colocou você em primeiro lugar, mesmo sem querer. Benício falava com uma clareza assustadora, como se estivesse recitando um texto que tinha ouvido muitas vezes. E a Sofia chorou. E eu também. E eu não aguentei mais. Eu lembrei do endereço que você escreveu no primeiro caderno. Aquele da vovó que viaja. Eu sabia que era aqui. Ele tinha entendido. Através de todas as metáforas e histórias, ele tinha decifrado o código. Ele sabia que a longa viagem era o exílio. E ele tinha me encontrado. Meu coração se encheu de um amor tão profundo e doloroso que eu pensei que iria explodir. Aquele menino quieto, observador, tinha sido o mais corajoso de todos nós. E a Sofia? Eu perguntei, meu coração apertando por minha neta. Ela queria vir também, mas ela tem medo. Ela me deu isso para te dar. Ele abriu a mochila e tirou um caderno. Um caderno novo, de capa rosa. Era o diário da Sofia. Ele o abriu em uma página específica. Era um desenho. Um desenho de 3 figuras, uma avó, um menino e uma menina, de mãos dadas, sob um grande sol sorridente. E escrito em letras tortas, com o coração cheio, estava, para vovó Âmbar. Sentimos sua falta. Volte para casa. Eu não consegui segurar as lágrimas. Elas caíram sobre a página, borrando levemente a tinta. Volte para casa. A casa não era um lugar. Era onde o amor morava. Naquele momento, o interfone do apartamento tocou, estridente, cortando a doçura do momento.
Um som de puro pânico. O som do interfone ecoou pelo apartamento como um tiro. Benício e eu nos entreolhamos, nossos olhos cheios do mesmo medo. Ele tinha sido descoberto. Deve ser o papai, ele sussurrou, seu rosto pálido. Meu instinto de avó, aquele que jurou protegê-los, entrou em ação. O medo deu lugar a uma calma resoluta. Não se preocupe, meu amor. Fique aqui. Caminhei até o interfone, meu coração batendo forte. Apertei o botão para atender. Alô? Minha voz soou mais firme do que eu esperava. A voz que veio do outro lado era de Lorenzo. Mas não era a voz controlada e fria do homem de negócios, ou a voz cansada do bilhete. Era a voz de um pai aterrorizado, rachado de medo. Mãe? A voz estava quebrada, quase um choro. Ele, o Benício, está aí? Está, eu disse. Simplesmente. Houve um silêncio carregado, e então um suspiro profundo, um misto de alívio e angústia. Eu vou subir. Por favor. Eu apertei o botão para abrir o portão da rua sem dizer outra palavra. Voltei para a cozinha. Benício me olhou, assustado. É o papai. Ele está vindo. Ele está bravo? Não, meu amor, eu disse, acreditando naquilo. Ele está assustado. Como eu estaria se você sumisse? Alguns minutos depois, uma batida rápida e desesperada na porta. Eu abri. Lorenzo estava na minha frente, mas era uma versão irreconhecível do meu filho. Seus cabelos estavam despenteados, seus olhos vermelhos e inchados, sua camisa desalinhada. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora. Seu olhar passou por mim e foi direto para Benício, sentado à mesa da cozinha. Benício! Ele exclamou, e seu corpo pareceu desinflar de alívio. Ele se ajoelhou no chão, abrindo os braços. Meu Deus, meu filho, nunca mais faça isso. Nunca mais. Benício hesitou por um segundo, então correu para os braços do pai, enterrando o rosto no seu pescoço. Desculpa, pai. Eu só queria ver a vovó. Lorenzo o abraçou com uma força desesperada, seus ombros sacudindo. Ele chorava. Eu não via meu filho chorar desde a morte do Rafael. Fiquei parada na porta, observando a cena, meu próprio coração um campo de batalha de emoções. Lorenzo se levantou, ainda segurando Benício no colo, como se tivesse medo de soltá-lo. Seus olhos, finalmente, encontraram os meus. E não havia raiva neles. Havia uma dor tão profunda, tão crua, que me fez querer abraçá-lo também. Mãe, ele começou, sua voz falhando. Nós procuramos por toda parte. A Clara está num estado, o carro da polícia está na rua. A polícia. A situação tinha escalado para algo muito maior do que uma simples desobediência entre Lorenzo. Feche a porta, eu disse, suavemente. Ele entrou, ainda carregando Benício, e sentou-se pesadamente na poltrona da sala, a minha poltrona. Benício se aconchegou no colo dele, sugando o conforto daquele abraço. O silêncio se instalou, pesado e desconfortável. O apartamento testemunhava o clímax de meses de segredos, mágoas e um amor distorcido. Eu li, Lorenzo disse, de repente, sua voz baixa. Eu li o caderno. O último. O que está no baú da Sofia. Eu não disse nada. Apenas esperei. Você escreveu sobre o pai. Sobre como ele te conquistou. Sobre o dia em que eu nasci. Sua voz quebrou. Você escreveu que o seu maior orgulho não foi ter sobrevivido sozinha, mas ter me visto crescer e me tornar um homem. Mesmo que esse homem te proíba de ver seus netos. Ele olhou para mim, e suas lágrimas escorreram livremente. Por quê, mãe? Porque você não simplesmente obedeceu? Porque teve que fazer tudo isso? Eu respirei fundo. Era a hora da verdade. Não a verdade dos cadernos, mas a verdade do meu coração. Porque o amor não obedece a ordens, Lorenzo. O amor simplesmente é. E eu amo esses dois pequenos mais do que amo meu próprio orgulho, mais do que amo a minha própria segurança. E eu te amo, meu filho. E ver o homem que você se tornou, tão duro, tão distante daquele menino que acreditava em magia, isso estava me matando. Eu não estava tentando te desafiar. Eu estava tentando alcançar você. Alcançar eles. De qualquer maneira que pudesse. Lorenzo baixou a cabeça, abraçando Benício com mais força. Eles não param de falar sobre você. Sobre as histórias. Sobre a vovó Amber. A Clara diz que é confusão, que é manipulação. Mas eu vejo os olhos deles. Eles brilham quando falam de você. Eles não brilham assim quando falam das aulas de mandarim ou de violino. Ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras. Eu li o que você escreveu sobre mim. Sobre a Minhoca. Sobre a promessa do jardim de rosas. Eu tinha me esquecido. A Clara, ela me convenceu de que o passado era fraqueza. Que nostalgia era um vício.
Que para sermos fortes, tínhamos que cortar tudo que era sentimental. Cortar sentimentos não é força. Lorenzo, eu disse, minha voz suave. É mutilação. E você não está sendo forte. Você está sendo um fantasma, comandado pelo medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não dar conta. Medo da sua própria sombra. Ele levantou o olhar para mim, e pela primeira vez em anos, eu vi o meu filho. O verdadeiro Lorenzo. Assustado, confuso, mas presente. O que eu faço, mãe? Ele sussurrou, a pergunta de uma criança perdida. Eu destruí tudo, você não destruiu, eu respondi. Você só se perdeu. E para se encontrar, às vezes a gente precisa voltar para o lugar de onde a gente veio. Naquele momento, o interfone tocou novamente. Desta vez, era uma voz feminina, aguda e histérica. Lorenzo. Lorenzo, você está aí? O Benício está com você. Era Clara. A voz de Clara pelo interfone era um fio de pânico e raiva. O ar na sala ficou eletrizado. Benício se encolheu no colo do pai. Lorenzo me olhou, um conflito visceral passando por seu rosto. A lealdade mulher com quem ele tinha construído uma vida contra a mãe que ele tinha banido. Ela está com a polícia. Mãe, ele disse, sua voz tensa, deixe-a subir. Lorenzo, eu disse, com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Não podemos resolver isso com gritos pela porta da rua. Ele hesitou por um segundo, então se levantou, ainda segurando Benício, e apertou o botão do interfone. Clara, sim, ele está aqui. ¿Está seguro? Suba. Sozinha. Por favor. Os minutos de espera foram os mais longos da minha vida. Eu podia ouvir os passos rápidos e nervosos de Clara no corredor antes mesmo de ela bater na porta. Lorenzo abriu. Clara e rompeu na sala como um furacão. Seu rosto, normalmente tão composto, estava pálido e distorcido pela ansiedade. Seus olhos azuis, agora gelados e furiosos, passaram por Lorenzo, fixaram-se em Benício, e então encontraram os meus. Era um olhar de puro ódio. Você. Ela cuspiu, apontando um dedo acusador na minha direção. O que você fez com o meu filho? O que você lhe disse? Você o sequestrou. Clara, por favor. Lorenzo tentou intervir, sua voz cansada. Cale-se, Lorenzo. Isso já passou dos limites. Ela é uma doente. Uma obsessiva. Olhe para ela. Ela conseguiu o que queria, não é? Conseguiu virar meu próprio filho contra mim. Mamãe, não. Benício chorou, escondendo o rosto no ombro do pai. A vovó não fez nada. Uvim Sosino, mentira. Clara gritou, suas mãos tremendo. Ela te encheu a cabeça com essas histórias ridículas, te manipulado. Agora a polícia está lá fora. Os vizinhos estão todos vendo. O escândalo que essa mulher causou. Eu permaneci em pé, parada no centro da sala, enfrentando sua fúria. Pela primeira vez, eu não sentia medo dela. Senti uma pena profunda. Ela era tão prisioneira quanto eu, mas a sua prisão era feita de controle e medo. Clara, eu disse, minha voz baixa, mas clara, cortando sua fúria. Ninguém sequestrou ninguém. O Benício veio até mim porque ele sente falta da avó. Ele sente falta das histórias. Ele sente falta de um pouco de magia em uma vida que você e Lorenzo tornaram tão estéril. A palavra estéril atingiu como um golpe. Seus olhos se estreitaram. Magia? Estéril. Você acha que a vida é um conto de fadas, Dona Silvia? A vida é dura. E eu estou preparando meus filhos para ela. Algo que você claramente não fez com o seu, já que ele não consegue cortar o cordão umbilical. Clara. A voz de Lorenzo foi um rugido, carregado de uma autoridade que eu não ouvia há anos. Chega! Chega de falar da minha mãe desse jeito. Clara ficou chocada. Ela claramente não esperava que ele a confrontasse. O quê? Agora você está do lado dela? Depois de tudo que ela fez? Depois de invadir nossa casa, de nos espionar, de enviar essas cartas de amor doentias, ela não invadiu. Ela entregou cartas de amor. Lorenzo gritou de volta, sua paciência se esgotando. E sabe de uma coisa? Talvez seja exatamente disso que essa casa precisa. De amor. E não de mais regras, mais metas, mais pressão. Amor? Clara riu, um som amargo e sem humor. Isso é o que você chama de amor? Essa obsessão? Essa falta de respeito pelos nossos limites? Eu sou a mãe deles, Lorenzo. Eu decido o que é melhor, e eu não sou? A voz de Lorenzo tremeu de emoção. Porque nos últimos anos, eu me sinto mais um funcionário da sua corporação chamada família do que um pai. Eu não tenho voz. Eu só obedeço. E você sabe quando eu me lembro de ser eu mesmo?
Quando eu leio as palavras da minha mãe, me lembro de quem eu era antes de me tornar esse estranho que você quer que eu seja. Foi um golpe baixo. Um golpe verdadeiro. Clara recuou como se tivesse sido esbofeteada. Seu rosto se desfez por um instante, revelando não a mulher de gelo, mas uma mulher incrivelmente insegura e assustada. Então é isso, ela sussurrou, suas lágrimas finalmente surgindo. É isso que você pensa de mim. De nós. Depois de tudo que construímos, nós não construímos nada, Clara. Nós apenas seguimos um script. O script da perfeição. E no processo, nós perdemos nossos filhos. Nós perdemos um ao outro. E eu perdi a minha mãe. Lorenzo colocou Benício no chão, que correu para mim e se agarrou às minhas pernas, assustado. Lorenzo se aproximou de Clara, seu rosto uma máscara de dor e determinação. Eu não vou mais fazer isso, Clara. Eu não vou mais deixar você afastar a minha mãe da vida dos meus filhos. E se você acha que o amor dela é doentio, então talvez eu prefira a doença dela à sua. Sua frieza. As palavras pairaram no ar, pesadas e tóxicas. Era um ultimato. Um divisor de águas. Clara olhou para ele, para mim, para Benício agarrado a mim. Eu pude ver o cálculo em seus olhos. A luta pelo controle. E então, algo em seu rosto mudou. A fúria deu lugar a um cansaço profundo, uma resignação devastadora. Está bem, ela disse, sua voz agora plana, sem emoção. Está bem, Lorenzo. Se essa é a sua escolha. Ela olhou para Benício. Vamos para casa. Benício me olhou, seus olhos cheios de perguntas e medo. Vovó, vá com sua mãe, meu amor, eu disse, acariciando seu cabelo, meu coração se partindo em 1000 pedaços. Está tudo bem. Clara não me olhou mais. Ela pegou a mão de Benício e o puxou para fora do apartamento. A porta se fechou atrás deles, deixando Lorenzo e eu sozinhos no silêncio ensurdecedor que se seguiu. Lorenzo estava de costas para mim, seus ombros curvados sob o peso de uma decisão colossal. Ele tinha escolhido um lado. E o preço, eu sabia, poderia ser a sua própria família. A poeira da batalha baixou, deixando para trás um cenário de devastação silenciosa. Lorenzo ficou parado por um longo tempo, encarando a porta fechada, como se pudesse ver através dela o desmoronamento da vida que ele conhecia. O que eu fiz, mãe? Ele sussurrou, sua voz oca. Você foi honesto, Lorenzo. Eu respondi, aproximando-me dele. Pela primeira vez em muito tempo. Ele se virou para mim, e seu rosto estava marcado por uma dor que eu nunca tinha visto antes. Eu posso ter destruído meu casamento, ou você pode ter dado a ele uma chance de ser real. Eu contraponho, suavemente. Um casamento construído sobre a negação de quem você não é um casamento. É uma gaiola. Ele não respondeu, apenas se deixou cair na poltrona, enterrando o rosto nas mãos. Eu me sentei no braço da poltrona, ao lado dele, e coloquei uma mão em seu ombro, como fazia quando ele era criança e tinha pesadelos. Era um gesto instintivo, um fio reconectado depois de anos de separação. Nós ficamos assim, em silêncio, por um tempo que não pôde ser medido em minutos. A mãe e o filho, reunidos nas ruínas que eles mesmos, e outros, tinham ajudado a criar. Ele finalmente levantou a cabeça, seus olhos vermelhos, mas mais claros. Eu preciso ir para casa. Precisamos conversar. De verdade, vá, eu disse. E, Lorenzo, seja gentil. Com ela e com você. A raiva dela também vem de um lugar de medo. Ele me olhou, surpreso. Depois de tudo que ela disse para você, a dor não justifica a crueldade, mas muitas vezes a explica. Eu a perdoo. Eu só quero que meus netos sejam felizes. E que meu filho encontre a paz. Ele se levantou e me puxou para um abraço. Um abraço de verdade, apertado, demorado. Era o abraço do meu menino. Aquele que acreditava em minhocas como troféus. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos novamente, mas desta vez, eram lágrimas de uma esperança frágil e teimosa. Eu volto amanhã, mãe, ele prometeu, sua voz firme. Nós temos muito que recuperar. Ele saiu, e eu fiquei sozinha mais uma vez. Mas o apartamento não estava mais silencioso. Estava cheio do eco daquela reconciliação, da promessa de um amanhã. Se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Também conte pra gente de onde você está assistindo. Gostamos de saber até onde a nossa história chega. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Lorenzo veio me visitar no dia seguinte, como prometeu. Sozinho. Ele e Clara estavam em uma trégua tensa, como ele descreveu. Eles tinham conversado a noite toda. Havia muito choro, muitas acusações, mas também, pela primeira vez, muita honestidade. Clara, segundo Lorenzo, tinha crescido em uma família extremamente disfuncional e pobre. O sucesso, o controle, a perfeição,
Eram sua armadura contra a instabilidade que ela tanto temia. A minha presença, o meu amor desorganizado e emocional, representava uma ameaça direta a esse mundo controlado que ela tinha construído com unhas e dentes. Não era uma desculpa para o seu comportamento, mas era uma explicação. E para Lorenzo, foi um momento de clareza. Ele não estava apenas lutando contra sua esposa, estava lutando contra os fantasmas da infância dela. Uma semana depois, o interfone tocou novamente. Era Lorenzo. Mãe, pode abrir? Nós estamos aqui. Nós. Eu abri o portão com o coração na mão. Subiram os degraus. Lorenzo, Clara, Sofia e Benício. Clara vinha atrás, seu rosto uma máscara de relutância, mas ela estava lá. Sofia segurava a mão do pai, seus olhos arregalados e curiosos. Benício corou direto para mim, me abraçando. Eu trouxe a Sofia, vovó. Ele anunciou, orgulhoso. Sofia se aproximou timidamente. Ela tinha crescido tanto. Sua expressão era suave, seus olhos, iguais aos do Lorenzo, me fitavam com uma mistura de medo e expectativa. Oi, vovó Amber. Ela sussurrou. Olá, minha linda, eu disse, minha voz embargada, ajoelhando-me para ficar no nível dela. Obrigada por vir me visitar. Ela então fez algo que partiu meu coração em 1.000.000 de pedaços e o remontou, mais forte, no mesmo instante. Ela abriu uma pequena bolsinha e tirou o caderno rosa, o diário dela. Eu escrevi uma história para você, ela disse, entregando-me o caderno. É sobre uma menina que perdeu sua avó, mas a encontrou de novo num jardim de estrelas. Eu não consegui segurar as lágrimas. Peguei o caderno como se fosse a relíquia mais preciosa do mundo. É a história mais linda que eu já recebi, minha querida. Olhei para Clara. Ela evitou meu olhar, mas não disse nada. Lorenzo observava, sua expressão um misto de esperança e apreensão. Que tal um chocolate quente? Eu sugeri, tentando quebrar o gelo. Foi um começo. Tímido, hesitante, cheio de feridas ainda abertas. Mas era um começo. Eles ficaram por 1 hora. Clara não falou diretamente comigo, mas não foi rude. Ela observava as crianças interagindo comigo, vendo Benício rir alto ao mostrar seu último quebra-cabeça e Sofia sussurrar segredos no meu ouvido. Eu sabia que a estrada para a cura seria longa. Talvez Clara e eu nunca fossemos próximas. Talvez houvesse cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas as crianças estavam ali, na minha sala. Rindo. E Lorenzo estava lá, sentado no chão com o filho, seu rosto mostrando uma paz que eu não via há anos. Quando foram embora, com promessas de um novo encontro no próximo fim de semana, eu me sentei na minha poltrona de veludo verde. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando a poeira que ainda dançava no ar. Mas agora, aquelas partículas não me pareciam mais como partículas de esquecimento. Pareciam partículas de possibilidade. Eu tinha feito algo impensável. Eu tinha me tornado uma sombra, uma intrusa, uma contrabandista de esperanças. Eu tinha arriscado tudo. E no processo, eu não tinha apenas reconquistado o direito de ver meus netos. Eu tinha ajudado a salvar meu filho. E, quem sabe, talvez até uma família. Peguei o diário da Sofia e abri na primeira página. Sua letra infantil preencheu minha visão. Ela tinha escrito, para a vovó Amber, que nunca realmente partiu. Ela estava certa. Uma avó nunca vai embora de verdade. Ela deixa pedacinhos de seu coração espalhados pelo mundo, como pistas de um tesouro. E o maior tesouro não são as histórias que contamos, mas o amor teimoso e indestrutível que nos recusamos a abandonar. Não importa quão impensáveis sejam as ações que ele nos leve a cometer. E no refúgio silencioso do meu apartamento, pela primeira vez em anos, eu não me senti mais entre sombras. Me senti banhada pela luz mais suave e duradoura de todas, a luz do reencontro.